Na primeira parte do vídeo sobre esse conceito da esfera pública política, eu me detive mais na ideia da circulação de poder. Essa ideia ela é crucial para a gente pensar esse movimento em prol de processos de democratização que são medidos pelo fluxo comunicativo, né, que sai daquela periferia constituída pelo mundo da vida, por, por esferas associativas e formas de interação informais, em direção à estrutura mais formal do sistema político. Né? Essa relação não é feita de maneira natural, né? Esse vínculo entre a periferia e o centro não ocorre de maneira natural. É muito importante entender o conceito de esfera pública, considerando que a circulação de poder, em geral, né, ela se normatiza bloqueando esses fluxos de comunicação que vêm da periferia em direção ao centro. Então, em geral, essa estrutura do sistema político ela bloqueia, ela precisa ser perfurada, apesar do direito permitir essas fissuras e essas passagens, né, entre a formação da opinião e da vontade e as tomadas de decisão, né, as formas de deliberação e tomadas de decisão do Estado de Direito. O conceito de esfera pública, ele é a arena e o espaço social em que ocorre essa circulação de poder. É um espaço social que vai acumular uma série de experiências, e essas experiências elas vão ter consequências para esse tipo de dinâmica, para os tipos de conflito que compõem internamente a esfera pública e o momento em que esses conflitos produzem processos que podem ou não influenciar o sistema político. Para a gente entender nessa seção 3, né, do capítulo 8, como a esfera pública funciona a partir desse grande modelo, né, do sistema de comportas e da circulação do poder, eu vou estabelecer alguns itens principais e queria tratar deles aqui no vídeo, sempre de maneira breve, considerando que o importante é a leitura do texto. Insisto, aqui no vídeo são apenas orientações gerais para vocês. Primeira delas é considerar alguns aspectos dessa composição mais complexa e aprofundada da esfera pública, tal como aparece aqui no texto, né? E isso se dá numa relação entre dois conceitos fundamentais. Não apenas o de esfera pública, que vai abranger, vai abarcar um espaço social mais amplo, mas aspectos dentro da esfera pública que vão se consolidando como formas de vida associativa, que o Habermas vai chamar de sociedade civil, que a literatura toda vai compreender com o termo sociedade civil. Então, esfera pública e sociedade civil são os primeiros conceitos importantes a serem tratados. Tá? Depois, o terceiro ponto, né, esfera pública, sociedade civil, o terceiro ponto tem a ver com as tais barreiras de poder e a ideia de que essa noção da esfera pública, ela carrega dentro dela todas essas ambiguidades que a relação de poder cria, né, e produz nesse processo da circulação de poder em esferas públicas democráticas. Né. Isso tem a ver com uma certa visão que o Habermas tem sobre a indústria cultural, né, sobre a complexidade de perfurar o sistema político. Então, eu vou tratar disso no terceiro ponto. O quarto ponto tem a ver com um papel decisivo da esfera pública e da atuação da sociedade civil, que é a capacidade, é o potencial que essa esfera pública tem que ter para poder exercer pressão sobre o sistema político. Né? O momento em que o Habermas considera na circulação de poder um dos momentos decisivos da pressão ampliada, cada vez mais ampliada por legitimação, que é um dos aspectos fundamentais. E aí, um dos conceitos que a gente precisa destacar é o conceito de
desobediência civil tratado pelo Habermas. Bom, então eu vou passar por esses aspectos todos aqui no vídeo. Embora a faculdade de validade e o conceito de esfera pública que é apresentado aqui no capítulo 8, ele tem uma dimensão dentro de uma grande reflexão do Habermas sobre direito e democracia, que é uma reflexão também normativa, né? Ela é crítico-normativa. O conceito de esfera pública aqui, ele não é um conceito meramente normativo, né? Ele é um conceito que tem uma série de constrições que devem ser avaliadas e compreendidas numa perspectiva mais sociológica, diz o Habermas. Inclusive, faculdade de validade tem a ver com métodos de reconstrução que fazem com que o Habermas modifique, no decorrer da exposição, da composição do livro, a perspectiva de uma reconstrução interna e a perspectiva de uma reconstrução externa do direito e da democracia. Certamente esse capítulo está no campo dessa reconstrução externa, porque tem uma pretensão mais sociológica do que alguns outros capítulos que aparecem no livro. Tá? E a definição é muito importante, essa definição de esfera pública aqui que o Habermas vai apresentar. Né? Ele parte lá na página 457, no início da seção 3, dizendo o seguinte, né? Eu cito, até agora falou-se em geral da esfera pública política como uma estrutura comunicativa enraizada no mundo da vida por intermédio de sua base na sociedade civil. Então, essa composição, né, falou-se disso, ele vai apresentar como isso se materializa nas relações entre esfera pública e sociedade civil. A esfera pública política foi descrita como, e ele cita isso em trechos anteriores desse capítulo, né, foi descrita como caixa de ressonância para problemas que teriam de ser elaborados pelo sistema político, porque não encontrariam resolução em nenhum outro lugar. Nessa medida, a esfera pública é um sistema de alarmes com sensores não especializados, mas sensíveis para toda a sociedade. Da perspectiva da teoria da democracia, a esfera pública, além disso, tem de reforçar a pressão exercida pelos problemas, ou seja, não somente perceber e identificar problemas, mas também tematizá-los de forma convincente e influente, muni-los com contribuições e dramatizá-los para que possam ser assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar. Já nessa definição inicial do conceito de esfera pública, é muito interessante perceber como ela reflete essas pretensões de uma circulação democrática do poder. Veja os termos que são mais importantes aqui, gente. A esfera pública é definida como caixa de ressonância. Ela é uma caixa de ressonância para problemas da sociedade. Para problemas que o Habermas vai mostrar que surgem da dimensão informal e cotidiana, numa relação muito estreita entre a dimensão, o domínio privado e o domínio público, problemas que nascem do domínio privado passam a circular para o domínio público. Então, uma série desses problemas vão circular na esfera pública, e a esfera pública é uma caixa de ressonância para esses problemas. Ela faz o quê? Ela amplifica esses problemas, tornando esses problemas públicos em várias dimensões. Né? Por isso, ele continua dizendo, a esfera pública é um sistema de alarmes com sensores não especializados, porque identifica problemas que não são problemas identificáveis tão somente da perspectiva do especialista. Né? Não, são problemas da experiência cotidiana. Por isso que a esfera pública, o Habermas vai definir como uma dimensão de um espaço social que tem uma estrutura comunicativa, como ele vai dizer logo em seguida, né? A esfera pública é um conceito fundamental. A esfera pública tem uma estrutura comunicativa com diferentes adensamentos na sua forma de constituição e de organização. Né? Quando a gente está falando de esfera pública, eu estou falando de jornais e revistas que são publicadas, eu estou falando sobre pessoas que se reúnem em locais e formam uma opinião a partir de debates e discussões que são espontaneamente levadas a cabo, né? Porque não são previamente organizadas, mas há uma relação entre mídia e discussões informais. Essas discussões informais elas podem fluir
para dimensões mais organizadas da vida social. Então tem todo um sistema, um caminho nessa estrutura comunicativa que perpassa a esfera pública, no seu sentido amplo. Mas o mais interessante é que a definição inicial e principal e mais fundamental é o fato de que o que circula na esfera pública é justamente a tematização e a dramatização de problemas que são parte desse espaço social. Problemas sociais que, em geral, nascem, muitos deles nascem na esfera privada e que vão ganhando dimensões públicas a partir da capacidade da esfera pública ressoar esses problemas, né? Por isso essas imagens iniciais. Ela é uma caixa de ressonância de problemas, né? Ela é um sistema de alarmes para esses problemas que precisam ser debatidos, visualizados, tematizados, tratados publicamente, né? Essa ideia de espaço de problematização é muito fundamental para o conceito inicial de esfera pública. Eu gostaria de acrescentar a esse conceito inicial a passagem da página 458, quando Habermas vai dizer o seguinte, né? A esfera pública é certamente um fenômeno social tão elementar quanto ação, ator, grupo ou coletivo, né? Porém, ela escapa dos conceitos tradicionais concernentes à ordem social. Por quê? Porque a natureza dela é mais fluida e mais porosa, né? Ele diz o seguinte, um pouco abaixo. A esfera pública, veja, o conceito é esfera pública. Então, não é um sistema. Não é previamente organizado, tal como é organizado um sistema, como a economia ou outras formas institucionalizadas de organização, né? Esse tipo de ordem social não define a esfera pública. A esfera pública, ela é por natureza social, né? Ela é um espaço social com uma dinâmica muito mais fluida e mais auto-organizada e menos previamente determinada, né? A esfera pública pode ser mais aproximadamente descrita como uma rede para a comunicação de conteúdos e tomadas de posição, isto é, de opiniões. Nela, os fluxos comunicativos são filtrados e sintetizados de modo a se condensar em opiniões públicas voltadas a temas específicos, né? Claro, por que temas específicos? Porque ela é uma caixa de ressonância, ela é um sistema de alarmes, né? Esses fluxos comunicativos que vão formar opiniões cotidianas podem formar opiniões mais localizadas, opiniões também mais amplas. Essa amplitude e a capacidade de ressoar dessas opiniões que são publicamente tematizadas também tem muito a ver com o conteúdo, não só com a forma da comunicação desses conteúdos e dessas opiniões, mas também com o conteúdo, com o teor que está sendo discutido, né? O próprio Habermas vai mostrar que vários temas vão fluir desse espaço para começar uma circulação de poder, que são temas do cotidiano, mas que são temas que ganham ressonância por parte dessa caixa que é a esfera pública, dependendo do tipo do tema, né? Então, alguns temas como violência urbana, como questões ambientais, como temas vinculados à corrupção, temas vinculados à violência de gênero, os temas a respeito do racismo cotidiano, quando eles eclodem na esfera pública, eles podem produzir a tal ponto um efeito de ressonância pública e aí passarem a ser tematizados e, uma vez tematizados amplamente por vários momentos da estrutura da esfera pública, eles podem também desaguar em processos de institucionalização com efeitos jurídico-políticos. E é isso que o Habermas quer entender se é possível, né? Que todo esse processo aconteça na esfera pública. Mas ele nasce, esse problema, a circulação do poder na esfera pública, nasce nessa interação cotidiana do mundo da vida, né? Ele diz, da mesma maneira que o mundo da vida em seu conjunto, também a esfera pública se reproduz mediante a ação comunicativa, para a qual é suficiente o domínio de uma linguagem natural. Ela se ajusta à compreensibilidade geral da praxis comunicativa cotidiana, né? O mundo da vida é esse reservatório para interações simples. E essas interações simples,
elas perpassam alguns sistemas específicos da vida associativa, né? Estão vinculados à reprodução do mundo da vida, fazem parte da religião, da escola, da família, tem a ver com temas vinculados à ciência, moral, à arte. Mas veja, a circulação de poder nasce de onde? Ela nasce da base dessa experiência cotidiana. Na base dessa experiência cotidiana, existem algumas experiências que compõem esse espaço social, algumas experiências que o Habermas vai apontar que são experiências de sofrimento, experiências negativas que podem ser vividas como exclusão, né? Em alguns casos, essas experiências vão ganhando ressonância, e essa ressonância é capaz de, a partir do âmbito privado, produzir uma circulação do poder que vai se transformar numa circulação pública do poder. Vários temas podem entrar nessa circulação e a ressonância depende da vivacidade dessa esfera pública, da sua, digamos, capacidade política e autônoma de ressoar estes problemas, né? Então, é a partir dali que ela nasce, ela se caracteriza, portanto, em toda a sua extensão, por uma estrutura comunicativa que nos remete, como diz o Habermas, a um espaço social que é produzido precisamente pela ação comunicativa. A possibilidade de circulação dessa ação comunicativa na esfera pública tem vários fatores. Tem a ver com a qualidade da opinião pública, tem a ver com alguns procedimentos que podem ser considerados na dinâmica da tematização desses temas na esfera pública, mas não necessariamente o capítulo do Habermas sobre a esfera pública ele está subsumido ao capítulo dele, o capítulo 7, por exemplo, sobre a política deliberativa, que tem a ver com critérios normativos que são constrições institucionais para a tomada de decisão, né? E, digamos, legitimidade dessas tomadas de decisão. Essa deliberação racional, ela não é um critério definitivo para a compreensão da esfera pública. O Habermas diz, se é mais ou menos racional, na esfera pública, isso se trata de uma grandeza empírica, que é preciso avaliar, em geral, caso a caso. A esfera pública, a sua estrutura comunicativa, ela não está pré-determinada pela racionalidade desses procedimentos. Então, quando eu me pergunto pela racionalidade do procedimento discursivo, eu estou exigindo da esfera pública algo que não faz parte meramente da circulação cotidiana dessa linguagem, né? Porque ela é uma circulação cotidiana que nasce de esferas mais informais da vida associativa em geral, que perpassa, insisto, o âmbito da dimensão privada, cortando, a partir da estrutura comunicativa, cortando os limites do privado, indo em direção ao público, né? A gente tem uma discussão dessas questões muito importantes que o Habermas absorveu, a gente viu, né, na discussão sobre o prefácio de 1990, de mudança estrutural da esfera pública, como foi importante as críticas feministas que foram feitas ao conceito dele de esfera pública, para ele poder rever essa relação entre privado, entre esfera privada e esfera pública, né? Não há uma divisão rígida entre uma esfera e outra, porque para a democracia, essas questões, que são as questões da vida privada ou a dimensão do pessoal, também pode ser político, né? Também é uma questão da vida política. Então, temas que são pessoais podem ser tratados e ganhar uma amplitude e se transformar claramente em questões, em problematizações que são problematizações políticas, né? E jurídicas também, jurídicas e políticas, ok? Então, a qualidade da esfera pública é fundamental, mas essa qualidade vai variar de acordo com a estrutura que a gente olha no interior da esfera pública, certo? O Habermas vai mostrar, se você tem a formação da opinião, né, num bar, numa conversa entre amigos, num local, numa praça, quer dizer, o tipo de tematização, ela vai ter constrições de discurso, né, constrições discursivas diferentes daquelas que vão ser tratadas pelo mesmo tema dentro de uma universidade, por exemplo, né? E se esse mesmo tema for tratado por alguma determinada associação, etc. Então, esses temas vão ganhar
abordagens comunicativas diferentes, elas têm mais pretensões do ponto de vista discursivo, conforme elas vão se adensando para formas de comunicação mais organizadas, né? E quanto mais, diz o Habermas, você se aproxima do centro do sistema político, mais as exigências discursivas passam a ser fortes, né? Do ponto de vista procedimental e do ponto de vista da qualidade racional da discussão. Não apenas a qualidade é importante para a opinião pública, mas também o tipo, conforme essa estrutura comunicativa ela se movimenta, você vai ter diferentes pesos, diferentes graus de influência, dependendo do local, do lugar, do espaço em que essa comunicação ela se apoia, né? Então, existem influências de diversos tipos. A comunicação mais informal, que tá na base ou nos espaços mais periféricos da formação da opinião, eles têm menos possibilidade de influência do que outros momentos dessa estrutura comunicativa, né? Em que certos temas, certas problematizações são dramatizadas e essa influência pode ganhar mais força dependendo de onde a gente localiza isso na composição da esfera pública, dependendo de quem também tematiza. Então, o próprio Habermas vai chamar a atenção. Aqueles que detêm poder, né, social, aqueles que detêm poder econômico, têm mais capacidade de persuasão e de influência na tematização pública. Ou então, certos grupos ou associações que já são reconhecidos publicamente têm mais capacidade de influência. Ou personalidades midiáticas são muito importantes quando você tem um tipo de tematização que precisa ganhar ressonância pública, né? Então, se um ator de Hollywood aparece abordando uma determinada questão, essa questão ganha publicidade, nesse sentido de que ganha ressonância e é possível, a partir daí, exercer mais capacidade de influência. Então, tem a ver com a qualidade, os espaços, o grau de circulação, a amplitude dessa circulação e transmissão dessas tematizações públicas. Então, é preciso ganhar visibilidade. A dramatização desses atores no espaço público tem a ver com essa dramaticidade, então tem a ver com a transmissão que a esfera pública é capaz de produzir. Se você vai atingir meios de comunicação de massa que tem circulação local, ou meios de comunicação de massa que tem circulação global. Isso tudo vai produzir poder de pressão e de influência em graus diferentes. E aí essa caixa de ressonância, esse sistema de alarme, produz mais eficácia ou menos eficácia em prol da legitimação. É nesse contexto da circulação do poder que o papel da sociedade civil vai ser crucial, né? A esfera pública ela é um conceito mais amplo do que o conceito de sociedade civil no Habermas. Sociedade civil ela é mais específica. Por quê? Porque ela tem um grau de adensamento organizacional maior. Algumas organizações da sociedade civil têm graus menores de capacidade auto-organizativa e alguns maiores, certo? Grupos menores, com mais força, menos força, mais capacidade de influência, menos capacidade de influência. Mas a sociedade civil, o importante é que ela pode adensar essas tematizações, porque a própria sociedade civil encontrou formas de se pluralizar desse ponto de vista organizacional. Então, existem várias associações da sociedade civil tendo em vista as diferentes e variadas dimensões das tematizações que podem ser, digamos, amplificadas, né? A sociedade civil ela vai exercer um papel muito interessante porque ela é capaz de fazer uma mediação entre uma dimensão mais informal da formação da opinião e da vontade e uma dimensão mais institucionalizada da vontade, né? Da opinião e da vontade para o sistema político. A sociedade civil ela vai ter um papel mediador, então, crucial dentro da circulação de poder na esfera pública, né?
Na página, e entre as características importantes, eu acho que tem duas que eu queria destacar, né? Há uma ideia do Hamas de mostrar que a sociedade civil foi compreendida por outros autores também. Ele cita Jim Cohen e Andrew Arato, daquele livro importante deles, o Civil Society and Political Theory, que eles têm uma dupla, Hamas chama de uma dupla orientação da sociedade civil. Acho que eu queria destacar uma passagem, que é da página 470, em que o Hamas vai chamar atenção para isso, né? A sociedade civil pode ser caracterizada a partir de duas orientações, né? A primeira é a orientação ofensiva que a sociedade civil vai ter dentro da circulação de poder. E a outra é uma defensiva, mas também igualmente crucial para a autonomia dos próprios movimentos, para a autonomia da própria sociedade civil. Então, o primeiro é o seguinte, né? O primeiro é o ofensivo. Ele diz, eles procuram ofensivamente lançar temas de relevância para toda a sociedade, definir problemas, oferecer contribuições para suas soluções, contribuir com novas informações, interpretar valores de modo renovado, mobilizar boas razões, denunciar as razões ruins, com a finalidade de produzir uma atmosfera consensual amplamente eficaz, transformando os parâmetros constitutivos da formação política da vontade e exercendo pressão sobre parlamentos, tribunais e governos em favor de determinadas políticas. Então, a pluralização da sociedade civil tem a ver com as suas distinções temáticas e a relação que a sociedade civil tem em enganchar a necessidade do mundo da vida, ainda amplamente desorganizado, com o sistema político. Então, a sociedade civil, evidentemente que ela se constitui a partir de determinados interesses. Sociedades civis se organizam muitas vezes em diferentes dimensões, né, diferentes áreas temáticas. Mas ela vai mobilizar argumentos, razões, tomadas de posição em prol desses temas, e ela vai conduzir esses temas até a possibilidade de exercer pressão sobre o sistema político. Então, a sociedade civil tem esse papel fundamental na reversão da circulação de poder. Aliás, isso é fundamental. Se eu estou falando em democratização, quando eu estou falando de circulação do poder, se a normalização da circulação do poder é de cima para baixo, é do centro do sistema para a periferia da sociedade, o que o Habermas chama de democratização é a reversão, né, desse processo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir contrapoder, né? Eu tenho que produzir, como diz o Habermas com a sociedade civil, eu tenho que produzir contrapúblicos, né? Contrapúblicos. E eles vão poder reverter essa circulação de poder. Então, essa pressão da sociedade civil é fundamental para, digamos, tornar mais efetiva essa capacidade de reversão da circulação de poder, né? Você reverte, em vez de cima para baixo, você reverte o poder de baixo para cima. Já defensivamente, procuram conservar as estruturas das associações e da esfera pública existentes, né? Porque ela condensa formas de vida associativas que também já auto-organizadas. Produzir contrapúblicos, então a sociedade civil tem uma função fundamental no contrapúblico. Contrapúblico, a gente vai discutir bastante no texto da Nancy Fraser e depois nos textos seguintes, né? Lá do Perlato e depois da pesquisa que a gente vai ver sobre a ocupação das escolas pelos secundaristas. Essa noção de contrapúblico vai aparecer lá. É um conceito muito importante para estudar a esfera pública. O contrapúblico é uma tentativa de reversão da circulação de poder de algo que a própria esfera pública produz, que é poder. Porque a esfera pública também produz poder, né? Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Poder hegemônico que subjuga contrapúblicos que não são hegemônicos. Então, os contrapúblicos reagem à própria hegemonia de uma esfera pública majoritária que pode ser, que pode colocar em risco determinados interesses e necessidades, né, dos outros grupos, de grupos subalternos, grupos minoritários, grupos excluídos, tá? Então essa é
uma definição importante do conceito de sociedade civil. E na própria definição do conceito de sociedade civil, o Habermas mostra que ele se acopla, né? Ele se acopla a esse movimento desejável da reversão da circulação do poder. Ou seja, a sociedade civil ela é muito fundamental para tornar mais efetiva a capacidade do contrapoder. Na página 473, a citação que o Habermas vai explicitamente apresentar esse primeiro conclusão do conceito, né, da sociedade civil para o conceito de esfera pública. Na 473 ele diz o seguinte: gostaria de tornar plausível que, sob determinadas circunstâncias, a sociedade civil conquista influência na esfera pública, influi, mediante suas próprias opiniões públicas, no complexo parlamentar e nos tribunais, e pode obrigar o sistema político a inverter a circulação oficial de poder. Né? A circulação oficial de poder é aquela de cima para baixo, ou aquela do centro para a periferia. Né? Você tem que inverter, tem que ser de baixo para cima e da periferia para o centro. Tá? Mas, claro, como eu disse para vocês, tem um outro elemento importante na exposição do conceito que tem a ver com a própria complexidade da ideia de poder no interior da esfera pública. O que significa inverter a circulação oficial de poder? Porque a esfera pública, ela mesma, tem várias dimensões em que ela também cristaliza o poder em detrimento da possibilidade de trazer esse fluxo comunicativo da periferia para o centro. Porque a própria esfera pública, ela também é reprodução desse próprio poder que, digamos, impõe limitações para o projeto de uma democracia radical. Depois a gente vai notar que o Habermas está trabalhando com duas possibilidades. Uma que é essa circulação oficial do poder e o momento da normalidade da circulação de poder do Estado de Direito. Depois ele vai apresentar para a gente o que ele chama de crise, né, ou momentos de crise. Como essa circulação de poder pode ser refeita. O papel da sociedade civil, o papel dos movimentos sociais é central. Sem esses movimentos, não é possível reverter e não é possível, inclusive, projetar adiante as possibilidades democráticas do Estado de Direito. Sem movimento social, sem participação ativa também da sociedade civil. O que preocupa o Habermas é que nesse momento de normalização, esse engessamento do poder, ele não é poroso o suficiente para dar respostas adequadas aos fluxos comunicativos da periferia. E ele diz assim, né, na 474, movimentos sociais, iniciativas de cidadãos e foros civis, alianças políticas e outras associações, em suma, agrupamentos da sociedade civil, são por certo sensíveis a problemas, mas os sinais que emitem e os impulsos que provocam são, em geral, muito fracos para impelir a curto prazo processos de aprendizagem no sistema político ou reorientar processos de decisão. Em caso normal, o percurso dessa tematização da esfera pública informal até a esfera pública formal e o centro do sistema político é um percurso longuíssimo e um percurso que tem várias estruturas que podem proporcionar essa circulação, essa reversão da circulação oficial do poder, mas também podem dificultar qualquer tipo de contrapoder. Vale a leitura do parágrafo maior da página 474 como uma espécie de resumo dessa longa estrutura da esfera pública, onde o Habermas mostra a complexidade do caminho a ser percorrido nessa tentativa de reversão
da circulação oficial de poder. Só para vocês terem ideia, veja o que Habermas diz, né? Em sociedades complexas, a esfera pública forma uma estrutura intermediária, né? Que faz a mediação entre sistema político, setores privados, sistemas de ação, etc. Ela apresenta à esfera pública uma rede altamente complexa que se ramifica espacialmente em uma multiplicidade de arenas internacionais, nacionais, regionais, comunais, subculturais, todas sobrepostas. Rede que está ordenada objetivamente segundo pontos de vista funcionais, temas centrais, domínios políticos, etc., em esferas públicas mais ou menos especializadas, mas ainda acessíveis a um público de leigos, né? E ele cita alguns, né? Esferas públicas literárias ou de divulgação científica, religiosas, artísticas, feministas, alternativas, etc., né? E que se diferencia em âmbitos variáveis de acordo com a densidade comunicativa, a complexidade organizacional e o alcance. Por quê? Existem várias esferas públicas sobrepostas. O alcance muda muito. De esferas públicas episódicas em bares, em cafés ou nas ruas, passando pela esfera pública da presença organizada, como em apresentações teatrais, reunião de pais, concertos de rock. Interessante, né? Engraçado o Habermas citar concertos de rock. Reuniões de partidos ou congressos eclesiásticos, até a esfera pública abstrata, criada pelas mídias de massa, que é formada de leitores, ouvintes, espectadores isolados e espalhados globalmente. Né? Mas, apesar dessa diferenciação variada, todas as esferas públicas parciais, constituídas pela linguagem cotidiana, permanecem porosas umas às outras, etc, etc. Né? Então, elas permanecem porosas nessa gigantesca rede incrivelmente densa por onde vai passar esse fluxo comunicativo. No entanto, todo esse percurso tem obstáculos, né? E o Habermas vai tratar, portanto, das páginas seguintes, dos obstáculos ou das barreiras que a esfera pública ela mesma produz. Ela vai produzir barreiras do ponto de vista cultural, valorativo cultural. Então, você pode ter esferas públicas majoritárias, esferas públicas altamente conservadoras, esferas públicas que, uma vez garantindo o papel hegemônico de determinados grupos sociais, ela vai impedir certas tematizações, e ao impedir certas tematizações, ela vai obstruir a possibilidade de voz de uma pluralidade da sociedade civil, ou seja, uma esfera pública hegemônica que exerce a continuidade da circulação oficial de poder, ela vai tentar obstruir os contrapúblicos. Então, isso é muito fundamental. Entre esses conceitos, o do poder das grandes mídias de massa é muito importante em todo esse trecho. O Habermas sabe que a mídia de massa, a indústria cultural, ela não vai produzir apenas uma dominação como se o público fosse marionete, né? Como se de antemão todas as tematizações e todos os debates públicos já fossem previamente determinados e controlados. Eles não são controláveis como querem aqueles que detêm o poder. Habermas diz, esse poder de controlar plenamente o fluxo comunicativo, isso eles não detêm, né? Esses grupos de poder. Eles pretendem manter esse controle, mas esse controle ele é muito poroso e ele não é o suficientemente, digamos, palpável para que seja plenamente administrável por esses grupos de poder. Mas a tendência, a normalização é que aqueles que detêm mais poder social, mais poder cultural, mais poder econômico, eles possam tendencialmente manter a circulação oficial de poder e evitar bloquear a ampliação dos debates, das tematizações, limitar a possibilidade de dar voz para a pluralidade dos contrapúblicos. Né? Então, isso é muito importante, porque o Habermas sabe que a esfera pública ela é ambígua. Né? Essa noção de circulação do poder dentro do conceito de esfera pública, essa noção ela lança a luz para uma ambiguidade no conceito. Esfera pública não é só dominação, mas esfera pública também não é só plena autonomia.
Não há uma transparência absoluta da autodeterminação e da autorrealização na esfera pública, né? Isso não existe. Isso é irrealista, inclusive, né? E o Habermas mostra que é contra isso que é preciso atentar, né? Para entender que você só reverte a naturalização do poder na esfera pública se você conseguir produzir com força os contrapoderes, né? A reversão desse movimento. E isso nos lança, portanto, para o outro item, né? Que é a necessidade de entender o papel e a consciência da necessidade da sociedade civil em exercer de maneira ampla pressão por legitimação sobre o sistema político. Na página 480 tem uma mudança importante no texto, e o Habermas diz o seguinte: quando recordamos, ante o pano de fundo dessas expectativas normativas, a imagem da esfera pública perpassada pelo poder e dominada pelas mídias de massa, a qual nos foi transmitida pela sociologia da comunicação de massa e é mantida entre nós, ainda que difusamente, as chances de influência por parte da sociedade civil sobre o sistema político acabam sendo avaliadas com grande moderação. Então, toda essa subseção sobre o poder e a ambiguidade da esfera pública tem a ver com isso, né? Veja, calma, né? A sociedade civil tem um papel aqui na circulação de poder, mas a normalização do poder, em geral, impede que isso aconteça, né? Considerando que a própria esfera pública, ela mesma é perpassada pelo poder. Contudo, diz o Habermas, essa avaliação está relacionada somente a uma esfera pública em estado de repouso. Essa esfera pública em estado de repouso, ela naturaliza a circulação oficial de poder. No momento de mobilização, começam a vibrar as estruturas sobre as quais a autoridade de um público que toma posição encontra-se propriamente apoiada. A partir de então, alteram-se as relações de força entre sociedade civil e sistema político. O que o Habermas vai mostrar, dali em diante? Que uma coisa é entender a circulação de poder numa esfera pública em estado de repouso. Mas o que aconteceria numa esfera pública vibrante, né? Em que as relações de força entre sociedade civil e sistema político se modificariam. Neste momento em que a grande mobilização da sociedade civil e dos movimentos sociais e dos atores da esfera pública, no momento em que eles fazem vibrar essa estrutura, esse estado de repouso, ele cessa. E ele vai transitar para o quê? Para um estado de crise. Então, uma esfera pública em estado de crise é o momento em que essa mobilização, a revolta, uma constante pressão dos movimentos sociais pode criar e influenciar processos de institucionalização mais democratizantes. O modelo de circulação que importa para o Habermas nesse momento de crise, é aquele em que é possível ver a circulação de um modelo de iniciativa externa, ou seja, quando forças que estão fora do sistema político, elas podem, quando mobilizadas pela esfera pública, exercer pressão na opinião pública e, portanto, no sistema político, né? Na página 482, veja o que o Habermas diz a respeito disso. Então, veja, é um movimento, é uma pressão da periferia sobre o centro, certo? Veja o que ele diz na 482. Em caso normal, não no caso de crises, os temas e iniciativas possuem um percurso cujo caminho corresponde mais aos dois primeiros modelos que ele vai tratar lá, né? Modelo do acesso interno, modelo de mobilização da 481. Mas não esse outro que interessa para ele, modelo de iniciativa externa. Deixa eu só pegar aqui a passagem.
para nosso objetivo, ele vai dizer na 482 ainda, né? É suficiente tornar plausível, isso é para o terceiro modelo, que os atores da sociedade civil, desconsiderados até agora nesse cenário dos outros modelos, podem assumir um papel surpreendentemente ativo e rico em consequências sob condições de uma situação perceptível de crises. Apesar de uma complexidade organizativa menor, uma capacidade de ação mais fraca e desvantagens estruturais, eles ainda conservam, nos momentos críticos de uma história acelerada, ou seja, em situação de crise, a chance de inverter a direção da circulação convencionalmente consolidada da comunicação na esfera pública e no sistema político, transformando com isso o modo de solucionar problemas do sistema em seu todo. Então, é muito importante esse movimento, né? É possível compreender nesse modelo de influência externa a ideia de que, em algum momento, atores da sociedade civil podem, ao exercer muita pressão, isso tem a ver com muita mobilização, né? Muita indignação, manifestação pública, revolta em geral, você pode finalmente exercer influência na transformação e na inversão da circulação de poder. Isso para o Habermas é muito importante e só acontece quando os atores da sociedade civil e os cidadãos, né, eles passam a ter consciência das crises nas periferias. O Habermas vai falar sobre isso na página 484. Veja, naturalmente os temas fazem outros percursos, né? Os temas públicos. Existem outros caminhos da periferia ao centro e outros padrões com ramificações complexas e laços de acoplamento, fazer com que a periferia tematize questões em direção ao centro. Mas, em geral, é possível constatar que, mesmo em esferas públicas políticas, em maior ou menor medida, submetidas a estruturas de poder, mesmo nelas, as relações de força se deslocam, tão logo a percepção de problemas sociais relevantes provoca uma consciência de crise na periferia. Essa consciência da crise, ela se manifesta nas revoltas, nas indignações, na quantidade persistente de mobilização da sociedade em direção ao sistema político. Então, esses são os momentos decisivos, vai dizer o Habermas, para que aconteça, então, a possibilidade que o modelo normativo vislumbra, né, de permitir que o sistema político tome suas decisões considerando a autonomia política dos cidadãos participantes e concernidos. Há uma passagem que o Habermas sintetiza essa ideia na página 485. Né? Ele diz assim: no topo dessa escalada, a escalada percorrida pelos movimentos, né? Pelos atores da sociedade civil que pressionam e se mobilizam. Então, no topo dessa escalada, lembra, o poder é de baixo para cima, né? Democratizante, o contrapoder. Então, a escalada desse contrapoder, desse contramovimento, percorrida em seus diversos degraus pelos protestos subinstitucionais dos cidadãos. Claro, porque são formas auto-organizadas. Não são manifestações institucionalizadas, né? E não é organizado pelo Estado. Protestos dos cidadãos, quando intensificam suas manifestações, em momentos de crise e com manifestações intensas, torna-se particularmente mais claro o sentido de uma pressão ampliada por legitimação. Então, é esse o sentido dessa possibilidade de contramovimento. Como Habermas conclui? Ele conclui chamando a atenção para o conceito de desobediência civil. Né? É isso que fazem esses atores, né? Eles produzem atos que vão em direção a esse
sistema político e questionam não só o sistema político, mas questionam a opinião pública vigente. Na passagem seguinte da página 488, ele diz: o último meio para ampliar a escuta e a influência política jornalística de argumentos oposicionistas são os atos de desobediência civil, os quais necessitam de um alto grau de explicação. Esses atos não violentos de transgressão simbólica das regras são compreendidos como expressão do protesto contra decisões vinculantes que, apesar de sua gênese legal à luz de princípios válidos da Constituição, são ilegítimas segundo a percepção dos atores. A desobediência civil não é um ato, uma ação política qualquer para o Habermas. A desobediência civil chama atenção para o coração da relação entre Estado de Direito e democracia. Chama atenção para o fato de que eu não produzo legitimidade diretamente em decorrência da legalidade. Diz respeito ao fato de que, para o Habermas, a legalidade positivada pode ser ilegítima, porque a legitimidade é uma expressão e uma necessidade, e é um fenômeno, né, que é social. É a sociedade que vai dizer o que é ou o que não é considerado legítimo para ela. Né? Não é o Estado que vai dizer se isso é legítimo ou não. O Estado ele legaliza e a sociedade ela pode, em relação ao Estado, conferir se para ela aquilo ainda pode ser considerado legítimo ou não. E isso, para o Habermas, é o núcleo da sobrevivência da democracia no Estado de Direito. A desobediência civil coloca em marcha essa relação e a atualização constante da ideia de que a Constituição e o Estado de Direito não pode se desacoplar da sociedade civil, não pode se desacoplar da esfera pública. É fundamental para o Habermas, né? Mostrar que a esfera pública, a desobediência civil, é uma tentativa de mostrar o reacoplamento da formação política constituída da vontade, desculpe, com os processos de comunicação da própria esfera pública. Quando o sistema político se desacopla e as suas decisões passam a ser decisões totalmente independentes desta formação da opinião e da vontade dos cidadãos, um último ato nessa derrocada para exercer pressão sobre o sistema político, um último ato é compreendido como uma desobediência civil que é democrática, ela é extremamente democrática na visão do Habermas. Né? Isso é muito importante para todo o texto do capítulo 8, é um fecho para o capítulo 8, concluir essa reflexão da circulação do poder e do papel da esfera pública. Né? Então, ele tenta concretizar aquele horizonte normativo em que ele vê a gênese democrática do direito na autonomia privada e pública dos cidadãos, e com a esfera pública ele tenta tornar isso sociologicamente mais plausível, né? Tendo em vista todas as suas contradições, todas as suas ambiguidades, todas as suas dificuldades e desafios que a esfera pública possui, né? Tendo em vista a influência e a pressão que ela procura exercer, tendo em vista a dificuldade dessa circulação informal da opinião, tendo em vista a maneira com que a esfera pública precisa ressoar certos temas internos à história de vida das pessoas, aos sofrimentos, às exclusões existentes, né? A violência e a dominação, né? Que fazem parte da dimensão de poder na própria esfera pública. Então, tudo isso o Habermas precisa considerar para poder concluir a sua análise do conceito no capítulo 8.